Pare. Se você ora, mas continua ansioso, tem algo errado. E não é com Deus. É com o que está acontecendo dentro da sua mente. Agora me responde uma coisa, com sinceridade. De onde você está assistindo esse vídeo? Porque não importa se você está no Brasil, em Portugal ou em qualquer outro lugar. Essa sensação é a mesma. Você ora, pede, entrega. Mas minutos depois, a preocupação volta, o medo volta, a inquietação volta. E parece que sua mente ignora completamente a sua fé. Isso te frustra, porque no fundo você acredita, mas algo dentro de você não acompanha isso. E hoje eu vou te mostrar o motivo real disso, porque existe um erro invisível, que quase todo mundo comete. E enquanto você continuar fazendo isso, sua oração nunca vai trazer paz de verdade. Mas fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar como corrigir isso de forma prática ainda hoje. Agora presta atenção nisso. O problema não é que você não tem fé. O problema é que sua mente não está alinhada com a sua fé. E isso cria um conflito interno silencioso. Por fora você declara: eu confio em Deus. Por dentro, sua mente repete: e se der errado? E esse conflito está drenando sua paz. A sua mente é como um ambiente. Se esse ambiente está cheio de ruído, medo, dúvida, não importa o quanto você ore, você vai continuar sentindo ansiedade. Porque oração sem alinhamento mental vira apenas um momento, não uma transformação. Agora deixa eu te fazer outra pergunta. O que você pensa? Imediatamente depois de orar, você sente paz? Ou você volta a negociar com o medo? Porque é exatamente aí que tudo começa a dar errado. Existe um padrão que está te sabotando. E você provavelmente não percebeu isso ainda. E daqui a pouco eu vou te mostrar exatamente qual é. Mas antes, entende isso com clareza. A ansiedade não nasce fora. Ela nasce da repetição interna, daquilo que você alimenta, sem perceber. A sua mente funciona como um filtro. Tudo o que passa por ela é interpretado. E se esse filtro está distorcido, até aquilo que Deus já está fazendo, você não consegue enxergar. É por isso que duas pessoas podem viver a mesma situação, e uma entra em desespero, enquanto a outra permanece firme. O ambiente é o mesmo, mas o interior é completamente diferente. Agora aqui vai uma verdade que quase ninguém fala. Você pode estar orando, mas ao mesmo tempo, treinando sua mente para duvidar. E isso quebra o efeito da sua própria fé. Porque fé não é só o que você diz para Deus. É o que você repete para si mesmo, quando ninguém está ouvindo. E se o seu diálogo interno está desalinhado, você vive dividido. E uma mente dividida nunca encontra descanso. Existe um erro muito comum que está por trás disso tudo. E você pode estar cometendo ele todos os dias sem perceber. E quando eu te mostrar isso, você vai entender por que sua ansiedade não passa. Mas antes, deixa eu te mostrar como isso acontece na prática. Imagina alguém que ora pedindo provisão. Ela diz: Deus, eu confio que o Senhor vai cuidar de tudo. Mas logo depois, começa a pensar: e se não der certo? E se eu não conseguir? E se tudo piorar? Percebe? A oração foi feita, mas a mente cancelou. E isso não é falta de fé. Isso é falta de alinhamento. E é exatamente isso que Provérbios 4:23 revela, mas de uma forma que quase ninguém entende. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. A maioria acha que isso é só sobre emoção, mas não é. Coração ali representa o centro da sua mente, da sua consciência, do seu pensamento. Ou seja, proteja o que você permite permanecer dentro de você, porque isso vai determinar tudo. Agora presta atenção nisso. Você não perde a paz quando algo acontece. Você perde a paz quando interpreta aquilo da forma errada. E essa interpretação vem da sua mente. Por isso que não adianta só orar.
se você não aprende a dirigir seus pensamentos. E existe um ponto específico onde você está perdendo esse controle. E na próxima parte, eu vou te mostrar exatamente onde isso acontece e como corrigir isso ainda hoje de forma prática. Porque quando você ajusta isso, algo muda imediatamente dentro de você. E a ansiedade começa a perder força. Agora presta atenção, porque é aqui que quase todo mundo falha e nem percebe. O ponto onde você perde o controle não é durante o problema. É no intervalo entre o que acontece e o que você pensa sobre o que aconteceu. É nesse espaço, silencioso, rápido, automático, que a sua mente assume o comando. E se você não estiver consciente, ela sempre vai puxar para o medo. Esse é o erro invisível que eu te falei no começo. Você não está perdendo a paz por causa da situação. Você está perdendo a paz por causa da interpretação automática que você não questiona. E enquanto você não interromper isso, nada muda. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quantas vezes algo pequeno acontece e em segundos você já imagina o pior cenário possível? Isso não é coincidência. Isso é treino mental. Você condicionou sua mente a reagir assim. E aqui entra algo profundo. A sua mente não foi feita para te proteger espiritualmente. Ela foi feita para te proteger biologicamente. Ou seja, ela sempre vai priorizar risco, ameaça, insegurança. Por isso, se você não assumir o controle, ela vai sabotar até a sua fé. E é exatamente por isso que você ora, mas continua ansioso. Porque você entrega a situação para Deus, mas continua processando ela como se tudo dependesse de você. Agora, entende isso com muita clareza. Fé não elimina pensamento automático. Consciência, sim. Se você não percebe o que está pensando, você se torna refém da própria mente. E é aqui que entra a prática que muda tudo. Simples, direta, mas extremamente poderosa. E você pode começar ainda hoje. Funciona assim. Toda vez que você perceber um pensamento de medo, dúvida ou ansiedade, você não reage automaticamente. Você pausa, respira fundo e faz essa pergunta. Isso que estou pensando está alinhado com aquilo que eu disse na minha oração? Só isso. Essa pergunta quebra o ciclo automático, porque ela traz consciência. E quando você traz consciência, você recupera o controle. Agora vem o segundo passo. E presta atenção nisso porque é aqui que a transformação acontece. Você substitui. Não ignora. Não luta. Não foge. Substitui. Se o pensamento for, vai dar tudo errado. Você responde internamente. Eu já entreguei isso. Eu não vou voltar atrás. Se vier. E se eu não conseguir? Você responde. Eu não dependo só de mim. Existe algo maior me sustentando. Isso é alinhar mente com fé. Isso é prática espiritual aplicada. Não é sentir, é decidir. Agora deixa eu abrir outro ponto que quase ninguém fala. Existe um tipo de ansiedade que não vem do medo do futuro. Vem da falta de identidade. Você não está ansioso só porque as coisas podem dar errado. Você está ansioso porque, no fundo, não confia em quem você é quando as coisas dão errado. Isso é profundo. E muda tudo. Porque agora o problema não é mais externo. É interno. E se você não resolve isso, você vai continuar buscando paz fora, enquanto o conflito está dentro. Mas calma, porque isso também tem solução. E na próxima parte, eu vou te mostrar como reconstruir isso dentro de você. De forma prática, espiritual e definitiva. E é exatamente isso que fecha aquele versículo que eu citei antes, de um jeito que você provavelmente nunca viu. Agora, antes de continuar, se isso está fazendo sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu vou alinhar minha mente. Escreve isso, porque quando você escreve, você reforça. E quando você reforça, você começa a reprogramar. E outra coisa importante. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a pensar com mais clareza e fortalecer sua fé, se inscreve no canal. Porque aqui
Você não recebe motivação vazia. Você recebe direção. E isso muda o jogo. Agora presta atenção, porque a parte final é onde tudo se encaixa. Agora tudo se conecta. Você entendeu que o problema não é a oração. É o desalinhamento entre o que você declara e o que você mantém dentro da mente. Mas falta a peça principal, a raiz. E aqui vai a verdade que quase ninguém encara. Você não sustenta a paz, porque ainda não construiu uma identidade alinhada com ela. Você tenta viver como alguém em paz, mas ainda se enxerga como alguém inseguro. E enquanto sua identidade não muda, sua mente sempre volta para o mesmo lugar. Isso explica tudo, porque você pode até ter momentos de fé, mas sua base continua sendo dúvida. Agora lembra daquele versículo? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Isso não é só sobre evitar pensamentos ruins. É sobre proteger quem você está se tornando. Porque tudo o que você repete internamente constrói identidade. E identidade gera padrão. E padrão gera resultado. Agora pensa comigo. Se todos os dias você se trata como alguém fraco, você vai reagir como alguém fraco. Se todos os dias você reforça medo, você vai viver em alerta. Mas se você começa a se posicionar internamente como alguém sustentado, algo muda. E isso não é teoria, é prática diária. E aqui está o fechamento de tudo que eu te prometi no começo. A ansiedade começa a desaparecer. Quando sua mente para de contradizer sua fé e começa a obedecer à identidade que você escolhe construir. Agora vem o exercício mais importante desse vídeo. Simples, mas transformador. A partir de hoje, você vai fazer isso todos os dias, logo pela manhã. Antes de pegar o celular, antes de falar com qualquer pessoa, você vai parar por 1 minuto e vai declarar em voz baixa ou mentalmente: hoje, eu não vou negociar com pensamentos que contradizem aquilo que eu já entreguei a Deus. Repete isso. Todos os dias. Isso é um comando. E comandos moldam direção. Agora o segundo passo. Durante o dia, toda vez que perceber a ansiedade surgindo, você não entra nela. Você identifica. E responde com essa frase: isso não define minha direção. Simples, mas poderoso. Porque agora você não está mais reagindo. Você está governando. E isso muda completamente o seu estado interno. Agora lembra daquele open loop lá do início? O erro invisível que te mantém ansioso mesmo orando? Aqui está ele, claro. Você ora, mas continua permitindo que pensamentos contrários dominem o ambiente da sua mente. E isso cria conflito. E conflito gera ansiedade. Agora você sabe. E agora você pode corrigir. Mas só conhecimento não transforma. Prática transforma. Consistência transforma. Decisão transforma. Agora eu quero que você faça algo comigo. Se esse vídeo falou diretamente com você, compartilha ele com pelo menos uma pessoa. Alguém que também ora, mas vive preso na ansiedade. Porque isso pode destravar algo nela. E ao mesmo tempo, reforça em você. E mais uma coisa. Se você chegou até aqui, você não está aqui por acaso. Existe um movimento acontecendo dentro de você. Então se inscreve no canal. Porque esse é o tipo de conteúdo que te ajuda a manter esse alinhamento todos os dias. E agora, antes de sair, comenta aqui: minha mente obedece minha fé. Escreve isso, porque isso não é só um comentário, é uma decisão. E decisões constroem destinos. Guarda isso. Sua vida não muda quando você ora mais. Muda quando sua mente começa a obedecer aquilo que você já declarou. E a partir desse momento, você não vive mais dividido. Você vive alinhado. E quando isso acontece, a paz deixa de ser um momento e se torna quem você é.